Fala galera, tudo beleza? Vamos iniciar hoje nossa aula 1 de engenharia de software, né? Que na verdade eu separo essa aula. A primeira aula foi uma introdução, né? À disciplina, a gente analisou a ementa, verificamos, né? O que a gente vai estar aprendendo ao longo do semestre. E essa aula agora é os motivos por que, né, a gente deve estar aí estudando e utilizando a engenharia de software na nossa vida, né, acadêmica e profissional, né? Então nós temos aí o motivador, né? Qual a importância e por que a engenharia de software é relevante para o nosso contexto, né? De criação de sistemas, né? Desenvolvimento aí de projetos e tudo mais. Beleza, galera? Então vamos começar aí, né? O que é engenharia de software? Alguém tem alguma sugestão aí? O que vocês consideram? O que vocês acham? Que danado é engenharia de software? Ninguém? Grilinho? Pô, galera, vocês estão fracos, viu? Vou ter que editar o vídeo, ó, cortar essa parte do vídeo. Então, vamos fazer uma analogia, né? Então, assim como todas as áreas da computação, a gente geralmente se inspira em outras áreas, né? Ou na medicina, ou na engenharia, ou na arquitetura. Então, a engenharia de software, ele teve essa inspiração, né, no processo de engenharia. Por quê? Né? Porque a engenharia, ele tem processos, modelos, ele permite, por exemplo, a replicação, né, de modelos. Então, você tem um projeto, um prédio, por exemplo, e aí o modelo daquele prédio você consegue replicar, né, a construção daquele modelo em um determinado, né, outro local, por exemplo. Você sabe a quantidade de profissionais que atuaram na construção daquele prédio, a quantidade de material que foi empregado em uma determinada obra, e a partir desse conhecimento você consegue partir para a replicação. Então hoje aqui na cidade é muito comum, né? Tem várias construtoras, MRV, VCA, né, gráfica. Então, são várias construtoras que existem hoje aqui na nossa região que eles se inspiram nesse modelo. Então, muitas vezes, você tem um condomínio de uma determinada empresa aqui na cidade, você viaja para Ilhéus ou para outra cidade ou no interior, né? Você consegue ver que se tiver um projeto que foi construído pela mesma empresa, você vai ver que o projeto é praticamente o mesmo, o design é o mesmo, a arquitetura é o mesmo, o modelo que foi utilizado para a construção dos prédios, né, é o mesmo. Então, na engenharia de software, surgiu dessa inspiração, né? Pô, será que é possível a gente mensurar quantas pessoas são necessárias para desenvolver um sistema? Será que é possível criar modelos, templates, para poder reutilizar isso em outros sistemas, em outros projetos? Então, a engenharia de software, ela teve essa inspiração, né? Então, a engenharia de software é a disciplina que leva em consideração todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais de especificação do sistema até a etapa final aí de manutenção, né, de alteração, de ajustes do sistema enquanto ele estiver em uso, né? Qualquer semelhança aí com o Cyberpunk 2077, né, é mero acaso, tá certo? Então, a citação aí do Somerville, né? Toda empresa é uma empresa de software. Então, hoje é muito difícil a gente encontrar uma empresa que não utilize computadores, que não utilize sistemas para manutenção, para gestão, né? Então, hoje a gente pode dizer que toda empresa é uma empresa, né, de software, que utiliza software, ou que produz software de alguma forma, né? E qual é o cenário atual, tá, de produção de software? Vamos fazer uma análise breve aqui. Então, a gente tem os caças, né? Então, é muito comum, não só os caças, mas os aviões hoje,
grande parte do desenvolvimento desses projetos são feitos com o uso de sistemas, né? Então, para esses caças, né, e os aviões, eles têm uma série de rotinas que são realizadas antes da decolagem, né? Então, rotinas de segurança, tolerância a falhas. Então, tudo isso é realizado antes da decolagem, através, né, do controle de sistemas. Antigamente, os aviões, né, eles possuíam cabos de aço, né? Então, toda a movimentação das asas, dos flaps, eram feitas através de cabos de aço. E aí os projetos, né, foram evoluindo. Então, hoje, os aviões eles possuem algumas redes, tá? Redes sem fio. Essas redes se comunicam, né? E aí existem, né, protocolos específicos para isso. Então, os sistemas enviam sinal, recebem sinal, e eles se comunicam, e aí, à medida que um determinado sistema ele recebe informações, ele sabe se é para, né, abaixar o trem de pouso, subir o trem de pouso, controlar os flaps. Então, a quantidade de linhas de código hoje nesses aviões, né, está na casa dos milhões, tá? Então, acaba que sendo que tudo é software. Então, fazendo uma analogia, uma análise, né, um retrocessozinho aí, o F-22, tá, tem cerca de 1,7 milhões, tá, de linhas de código. E aí o modelo aprimorado, o F-35, Joint Strike Fighter, que foi lançado em 2010, ou seja, né, 11 anos atrás, ele tem cerca de 5,7 milhões de linhas de código, né? Multiplicou aí por 5, tá? Já o Boeing 787 Dreamliner, também lançado em 2010, ele tem cerca de 6,5 milhões de linhas de código, tá? Então são fontes aí do I3 aí, Spectrum, tá? O Boeing, ele é utilizado na aviação, tá? Comercial hoje, né? Uma das empresas aí, Boeing e a Airbus, né? São as duas maiores empresas hoje de aviação comercial com uma grande quantidade de passageiros, né? Porém, tudo isso, né, acarreta em problemas e hoje a gente tem um caso, né, do Boeing 737 MAX, tá? Eles foram suspensos, né, de voo. O impacto que estava gerando para a Boeing foi de 25 bilhões, tá, de dólares. Então, as aeronaves elas estavam impedidas, tá, de voar por causa de uma falha no sistema. O sistema corrigia, né, o bico do avião. O piloto tinha que ficar fazendo correções e puxando o bico para cima. Então, teve dois grandes acidentes aí, né? Então, a Boeing aí descobre que, ao longo, né, das correções, ela descobriu que tem mais um problema aí no Boeing. O impacto, veja, do software, né, como é grande, né? Olha o prejuízo que a empresa está tomando. Ô, professor, Pois não? o senhor está passando algum slide aí, alguma coisa, não? Não está passando aí para vocês, não? Não, tá parado não, da tela aí. Beleza, deixa eu só verificar que para mim aqui tá normal. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, já sei. Eu sei o que está acontecendo. Eu compartilhei a tela errada. Acontece, né? As melhores famílias. Não é? Olha a falha no sistema, tá vendo aí? Pronto. Agora deve estar aparecendo para vocês aí o slide, né? Confere aí. Pronto, agora tá beleza. Pronto. Então vamos lá. Aqui os caças, ó. Então aí o F-22, 1,7 milhões de linhas de código, o F-35 em 2010, 11 anos atrás, 5,7, né? E a Boeing 787 Dreamliner 6,5. E aí chegamos nas notícias da Boeing, né? A gente parou nesse slide aí. Então, a suspensão, né? Até pouco tempo atrás, a empresa estava impedida, esses aviões estavam impedidos, né? De voarem. Se não me engano, os erros foram corrigidos, os aviões foram liberados, né? Mas e aí, eu pergunto a vocês, quem tem coragem de viajar num avião desse? Sabendo depois de tudo isso que aconteceu. A confiabilidade, né? A mesma coisa aconteceu com a CD Projekt Red, né? Entregou o jogo todo quebrado com uma série de problemas.
quando a empresa for lançar o próximo jogo, quem é que vai comprar na pré-venda? Quem é que vai ter coragem de confiar na empresa? Então Os veja caras testam que, em produção, professor. É difícil. pois é, justamente. Então veja que o impacto, né, do desenvolvimento, da qualidade do software tem um impacto direto nas empresas hoje, né? Então você vê uma empresa de aviação, né? Você vê que o impacto do software é muito grande, né? Todos os usuários são beta testers, né? O problema do avião de ser beta tester é que você morre, né? Então a aviação até hoje, os sistemas eles são muito críticos, né? Não, você tem a questão de tolerâncias a falhas. Se eu não me engano, a professora Marcela está trabalhando com isso. Só que ela tá, o foco é com os carros autônomos, né? Como que os carros autônomos estão lidando, né, com pessoas, acidentes de trânsito e tal. Então, o software hoje ele tem um impacto tão grande, né, que você tem, por exemplo, carros, né, que são considerados de primeira classe, né, aqueles carros que são mais caros. Basicamente, hoje até os carros populares eles possuem, né, sistemas de software. Então, os carros aí eles já estão ultrapassando 100 milhões, né, de linhas de código. Sistema de rádio navegação do Mercedes-Benz S-Class requer 20 milhões de linhas de código. E a empresa, né, Frost Sullivan, estima aí que os carros estão aí exigindo em torno de 200 a 300 milhões de linhas de código, né? Então, hoje é muito comum, a gente tem, você tem os carros da Tesla, né, que são carros hoje que eles, você não precisa, ele tem uma, ele dirige sozinho, né, de uma certa forma autônomo, só que o motorista precisa, vez ou outra, mexer no volante, né? Mas o carro ele viaja praticamente sozinho. Os carros estão conectados em rede. Então, se um carro da Tesla fez aquele percurso que você está fazendo, ele aprende o percurso com os carros que já fizeram aquele mesmo percurso que você está fazendo, né? Então, a coisa evoluiu de uma forma tão grande que está se tornando, né, ubíquo, né? O software está tão enraizado ali nos aparelhos, nos sistemas, que a gente utiliza e nem percebe que existe essa quantidade, né, de código, de sistemas rodando por trás. Então, a gente tem agora o contexto, né, dos carros autônomos aí. Então, os carros do Google são muito comuns. A Uber já tem hoje carros autônomos da Uber que estão trafegando, né, em alguns países. Obrigatoriamente tem que ter um motorista, mas aí o motorista só acompanha se houver uma pane no sistema, alguma coisa do tipo, né? Mas aí os motoristas somente acompanham. Aqui embaixo tem os carros da Tesla. Então, o caso da Tesla tem essa tela, né, grandona, né? É muito comum você ter um display bem grandão. E aqui no Brasil também existem aí iniciativas de carros autônomos. Esse carro autônomo aqui foi o que atropelou Ana Maria Braga, né? Um projeto de pesquisa aqui no Brasil. Mas bem, evoluiu bastante, né? E a cada ano que passa, a gente tem aí projetos novos e mais baratos, né? Mais acessíveis. E tudo isso, né, é controlado através de sistemas, através de software. Né? E por que a engenharia de software? Né? Por que transformar a produção de software em algo que seja controlável, algo que seja mensurável, algo que seja possível ser replicável, né? Então, fazendo uma breve volta aí ao passado, né? Há alguns anos atrás, né, na década de final da década de 1959, 1960, houve a crise do software, que é justamente isso que a gente acabou de discutir, né, agora. As empresas, elas não confiavam nos sistemas que estavam sendo desenvolvidos. Geralmente, boa parte dos sistemas que estavam sendo desenvolvidos na época, eles não cumpriam os prazos, eles eram entregues com problemas, né? Qualquer semelhança com Cyberpunk 2077 é mera coincidência, viu? Então, esses problemas que foram acontecendo geraram, né, a crise do software, e aí os prazos, né, ultrapassavam os limites, os custos, as empresas acabavam tomando prejuízo,
nessa questão do desenvolvimento, a qualidade, né? Você não tinha nenhum contexto, né? Você não tinha produtos de qualidade, e isso aí gerou todo um problema, porque a indústria, as empresas que contratavam as companhias de desenvolvimento de software passaram, né, a ter dúvidas, a questionar todo o processo. Não existia a confiança nessas empresas. Então foi aí que, em 1968, né, houve aí a primeira conferência da NATO, né, 68, 69, aonde uma série de pesquisadores e profissionais da indústria, né, se reuniram para tratar desse problema, para discutir como que eles poderiam estar resolvendo esse problema da crise do software. E foi esse momento aí, essa conferência foi considerada como o berço, né, o nascimento da engenharia de software. Tá? Então tem uma foto aí da galera se reunindo. Então, um dos resultados dessa reunião, né, do feedback desse encontro, foi que o desenvolvimento de software, né, é um trabalho que é realizado por seres humanos. Então, consequentemente, erros irão acontecer, né? Então, somos humanos e o humano é tolerante à falha, né? Então, se a gente tem certeza que erros irão acontecer, tá? Incrementalismo é essencial, então é aquela questão de você estar sempre desenvolvendo, né, um sistema, você vai estar melhorando ele de forma constante, você vai estar sempre transformando e evoluindo, né, o processo. Era preciso desenvolver competências, né, de forma urgente. E aí, como que seria possível, né? Como resolver isso? Então, um dos primeiros pontos aí que o pessoal, né, definiu é sistematização. Como que a gente consegue criar algo que seja possível de ser replicável, algo que siga normas de qualidade, né? Então, surgiu a criação de modelos de processo de software. Então, você tem aí o modelo sequencial linear, né? Modelo incremental, modelo espiral, modelo em cascata, que foram, né, um dos primórdios aí. As empresas de aviação, né, as empresas que desenvolvem o software, majoritariamente elas utilizam esse modelo aqui, o modelo em cascata. E aí você vai seguindo, né, as etapas ali, desenvolvimento, teste, entrega, e, querendo ou não, as empresas que produzem jogos, elas também, né, seguem esse modelo em cascata. Então, por exemplo, ele só passa para a parte de teste depois que finaliza o de desenvolvimento. Ele só passa para a parte de beta teste se finalizar, né? Então, o modelo em cascata ele tem fases bem definidas e ele só vai para a próxima fase se terminar a fase anterior, né? Então, foi aí um dos primórdios, foram esses modelos aí. Surgiu também a criação de modelos de maturidade, tá? Então, o mais comum era o CMM, que depois virou CMMI, né? Que é o Capability Maturity Model Integration, que é, né, da Isaka aí, que é a empresa que hoje, né, gere. E aqui no Brasil, o modelo de maturidade mais conhecido e utilizado é o MPS-BR, que é controlado aí pela Softex, né? Então, a Softex é a empresa que faz que treina, né, os profissionais. Se a empresa tem um interesse, ela prepara a empresa para a certificação. E aí o MPS-BR é muito parecido com o CMMI, porém o custo, né, é reduzido para o contexto de empresas nacionais, o foco também é micro e pequenas empresas, né? Então CMMI é para, né, empresas de padrão, né, muito maior, então o custo de implantação do CMMI está, né, em milhões ali. Então as empresas nacionais elas não têm condições de investir, algumas até que têm, mas preferem, por exemplo, começar com o MPS-BR e depois evoluir para o CMMI. Criação de programas de certificação. Então, para vocês aí que estão, né, no curso de graduação e aí gostam de desenvolvimento de software, quer ir para uma empresa e a empresa quer ter certeza que você é um profissional muito bom. Então, é muito comum você fazer as certificações Java, por exemplo, que é hoje, né, você tem a Oracle aí, que é a empresa, né, que é responsável pelas certificações em Java.
Então, tem a Oracle University, que é a universidade da Oracle, e aí você pode realizar os testes de certificação, né? E aí, essa certificação, ela garante que você, enquanto profissional, domina aquela, né, linguagem de programação até determinado ponto. Tem o Swaybook aqui, que também é um programa de certificação para empresa, para profissionais, para, né, gestão de projetos. Então, esse conjunto de informações permitiu a criação, né, da engenharia de software e o seu fortalecimento. Né? O SWAYBOOK significa Software Engineering, as iniciais, ó, Software Engineering Body of Knowledge, que é o corpo de conhecimento. Então, dentro desse corpo de conhecimento da engenharia de software, a gente tem, ó, gerência de configuração, que a gente vai discutir mais na frente, né, como é que a gente utiliza um GitHub, como é que a gente faz trunk, branch, né, como é que a gente faz commits em projetos, né, a construção do software, que, né, toda a etapa de infraestrutura, desenvolvimento, design de software, né, que é a parte de arquitetura, aquela parte mais front-end, vamos dizer assim, software engineering management, que é o gerenciamento, né, então todo o processo de gerenciamento do time, dos produtos, dos projetos, né, é discutido nessa área. Software Engineering Process, que são os processos, né, de engenharia de software. Então, existem aqui um conjunto, né, de processos que podem ser seguidos. Software Maintenance, que é manutenção do software, né? Entregou o software para o cliente, e como é que vai ser feita essa manutenção? Como é que vão ser feitos, né, os ajustes ao longo do tempo, quando o sistema for entregue para o cliente, né? Software Quality, que é a qualidade de software, né? Software Requirements são os requisitos. Então, aqui é identificar quais são as necessidades do cliente, né? O que ele quer que tenha, o sistema, né? Quais são as features, funcionalidades. Software Testing, né? Que é o teste de software, que é dentro, está associado aqui com a qualidade de software, onde você realiza testes para garantir a qualidade, para garantir que o sistema está funcionando. E por último, né, você tem ferramentas e métodos que dão suporte aí em todo o processo. Então vejam que como é amplo, né? Existe um mundo gigantesco aqui dentro. A gente vai passar por boa parte dessas etapas aqui ao longo, né, da nossa disciplina. Os efeitos, né, do Swaybook. Então, para organizar alguma coisa, é preciso você primeiro entender aquela coisa, né? Então, o principal objetivo desse corpo de conhecimento é trazer claridade para o desenvolvimento de software, né? Para a pesquisa e desenvolvimento de software, permitindo discussões e a aplicação, né, de todo esse processo, de todo esse corpo de conhecimento na criação. Então tá aqui mais alguns certificados, tá? Então aqui da Oracle você pode ser associado, profissional, pode ser mestre, expert, specialist e júnior, né? Então à medida que você faz o seu certificado, você ganha, é comum você ganhar badges, né? Distintivos, tá? Então a I3E, que é a comunidade de associação a sociedade de computação, ela tem também alguns certificados aqui associados e profissional. E aí, voltando, né, depois de todos esses anos, aí, 50 anos de engenharia de software, então em 2018, a gente tem aí a Conferência Internacional de Engenharia de Software, o ICSE, né? Então os brasileiros costumam, né, colocar nome, né, para as siglas, né? Então o ICSE, que é International Conference of Software Engineering, né? Completou sua 40ª edição no ano de 2018, tá? E, consequentemente, 50 anos de engenharia de software. E aí, para celebrar esse momento, eles convidaram alguns participantes daquela reunião da NATO lá de 1968, né? Então o pessoal se reuniu aí e aí é bem legal. Tem o vídeo, tá aqui o link, tá? Tem esse vídeo no YouTube. Então eles discutem o que mudou, quais foram os problemas, como, né, evoluiu ao longo desses 50 anos, qual foi o impacto da engenharia de software, né, no contexto profissional, no contexto, né, da computação como um todo. Então vale a pena
Assistam depois, lá tem as legendas, só colocar em português e já foi. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Tá aí? Ninguém? Ah, tá, massa. Tudo Então vou certo. seguindo. Show de bola. Qualquer dúvida, mandem dar um break aí que a gente se fala. Então é o seguinte, esse observatório da Softex, né, a Softex hoje, ela é associada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então ela lança uma série de relatórios e reportes. Esse observatório ele foi sendo atualizado ao longo dos anos, né? Precisa aí de uma atualização mais recente, mas é interessante para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma perspectiva de como que a indústria, né, brasileira de produção de software e como a engenharia de software, né, ela está se enquadrando aqui no contexto do Brasil, tá? Então aqui tem uma previsão, esses dados aqui já tem um tempinho, mas, né, como a taxa de crescimento de empregos na área, né, isso aqui é muito bom, vai até 2014, mas, né, já estamos aqui em 2020, mas a gente percebe essa curva ascendente, né, e hoje, para quem é da área, não falta, né, emprego, então é uma área que é muito relevante, né, e vai ser relevante ao longo de vários anos ainda, tá? Então, aproveitando, né, a questão da Covid, trabalhos remotos, nossa aula, né, acontecendo de forma remota. Então, surgiu oportunidades para o setor, né, tecnológico, e essas oportunidades continuam em alta, tá? Então, tem aqui 15 profissões, né, emergentes no Brasil, ó. Gestor de mídias sociais, né, as redes sociais aí muito fortes. Engenheiro de segurança, né, cibernética, cibersegurança. Representante de vendas, bem, no representante de vendas, se for online, tudo bem. Especialista em sucesso do cliente, cientista de dados, é uma das áreas que hoje, né, está bem aí, top das mais procuradas hoje, né, engenheiro de dados, que é bem parecido, né, também com cientista de dados, especialista em inteligência artificial, então comércio eletrônico hoje utiliza muito, né, a questão da IA, programador de JavaScript, investidor day trader, né? Então, quem trabalha com bolsa de valores. Aí aqui o 10 já não tem muito relacionamento, é motorista aí, tá. Número 12, assistente de mídias sociais, né? Desenvolvedor de plataformas Salesforce, recrutador especialista em tecnologia da informação. Até o recrutador hoje, o cara tem especialidade em tecnologia da informação. Então, das 15 profissões, né, dessas 15 que estão mapeadas aí, 9 estão diretamente relacionadas, né, com nossa área, e as outras possuem ligação, né? Não está diretamente ligado, mas possui ligação com a nossa área. Aqui, esses dados aqui já são mais recentes, tá? Da Softex. A distribuição de profissionais no Brasil, então, como já era de se esperar, né? Em São Paulo você tem aí, né, grande parte, 45% dos profissionais que atuam, né, no setor estão ali linkados, só que a gente teve um crescimento de 127%, né, o Nordeste, ó. Então, ao longo dos anos, teve um crescimento aí bem relevante também, praticamente no país inteiro, né? Em alguns lugares aí chegando a ultrapassar os 256% de crescimento, né, no sul. A Bahia está aqui com 1,6, né? A Bahia, infelizmente, poderia ter um foco maior, mas as coisas estão mudando. E aí eu já vou mostrar para vocês como que essas coisas estão mudando. E estamos aí tendo resultados bem positivos. Aqui, falando por que é importante, né? Vocês terem uma formação, então você tem hoje aqui um crescimento, por exemplo, nos profissionais de TI com curso superior, né, de 72%. Então teve um crescimento de 2007, que era 56%, e 2017, 10 anos depois, né? Então praticamente a grande maioria dos profissionais que atuam nessa área possuem curso superior, tá? Pouquíssimos aí com doutorado e mestrado, e o restante da galera com ensino médio ainda tem hoje, né? Mas assim, muitas vezes são profissionais que aprenderam, né? Eu tenho casos de investidores mesmo que o cara não chega nem a concluir o curso superior.
e aí já domina a tecnologia, já está atuando, já está ganhando dinheiro, não faz nem um curso superior, né? Acontece. Falando um pouquinho da remuneração, né? Então, ó, a partir do momento que você atua com trabalhos técnicos, né? Vejam que o salário ele tem, né? Está abaixo da média ali. Mas a partir do momento que você torna um analista, que já é um profissional, que tem um curso superior, uma formação de curso superior, você vê que ele já ultrapassa a média, né? Já começa a ter uma relevância maior. Quando você se especializa na área, a coisa vai melhorando, né? E os gerentes, você vê que já tem uma consideração, porém, para ser gerente na área, você precisa primeiro ter conhecimento, precisa ter experiência. E a melhor forma de fazer isso é, né, sendo analista, aqui começando como analista e ganhando experiência ao longo dos anos para, no futuro, chegar a ser um gerente ou diretor, porque o salário, né, desses caras é muito mais relevante. Um pouquinho da evolução dos cargos, né? Então aqui eu não vou adentrar muito, tá, nos números, mas o que importa é que, ó, 131% quando soma a média aí, tá? Das áreas, de todas as áreas que estão relacionadas com TI, né? Com computação. Você vê que sistema de informação, o número, né? De crescimento, de evolução da quantidade de cargos é muito grande. Beleza? Tudo tranquilo aí? Vamos entrar na Bahia? Então, para quem não Boa. conhece, né? Esse é o corredor ali do aeroporto, né? De Salvador tem esse túnel, né? Com os bambuzais, né? Lá na web também tem um corredor, né? Desse tipo aí também. Então existe aí uma luz no fim do túnel, né? Para quem não sabe, em Salvador hoje nós temos um parque tecnológico, tá? Da Bahia. O IFBA possui um setor, né? Lá no parque tecnológico tem uma área que está atuando diretamente, né, com a parte de inovação lá. Então, para quem não conhece, está aí uma foto, fica próximo do Wet n Wild, lá na Avenida Paralela. Então, quando você passa lá pela entrada próximo do Wet n Wild, vai ter um totem indicando a entrada para o Parque Tecnológico. Então, esse é o prédio principal, tá? Tem vários projetos que acontecem aí. E, se eu não me engano, o setor de inovação do IFBA está situado nesse prédio aí. Aí tem projetos com o Instituto Fraunhofer e aí vários outros projetos, tá? Então, é uma área de preservação, tá, da Mata Atlântica. Então, tem trilhas para quem gosta de fazer trilhas, caminhadas. Então, é toda uma área de preservação, tá? E aí, falando um pouquinho, né, em que eu posso estar atuando? E aí a gente vai verificar que, assim como eu falei na aula anterior, né, como a engenharia de software é uma área guarda-chuva, né, porque ela abriga todas essas outras áreas, né. Analista de sistema é o mais comum, porque você está atuando com desenvolvimento de software ali, gerente de projeto. Então, ele precisa ter conhecimento do processo de desenvolvimento, porque ele vai estar gerindo um projeto de desenvolvimento. Então, ele precisa conhecimento que é adquirido ao longo de anos como analista, né? Ou como arquiteto, ou como. Então, gerente de projeto, arquiteto de software. Então, arquiteto de software é aquela pessoa que tem um conhecimento das tecnologias, da infraestrutura, do design do sistema, que também é muito comum. Você tem um analista, e geralmente o papel de arquiteto é um analista que muita experiência, o cara que tem experiência ao longo dos anos, trabalhou com vários projetos e ele domina diversas arquiteturas, né? O engenheiro de software hoje, então, para quem não sabe, o profissional, né, o engenheiro de software, ele é regido pelo CREA. Então, para você hoje ser engenheiro de software, você precisa ser associado ao CREA, beleza? Engenheiro de tester ou testador, né, é, é é a mesma profissão, tá? Então são só nomenclaturas, né, diferentes para que tratam aí da mesma profissão. Gerente de configuração, então você tem um cara que está ali responsável por fazer o merge, por verificar inconsistências, né, nos commits dos desenvolvedores e por aí vai. Pesquisador também é muito comum, né? Então eu desenvolvi minha pesquisa de mestrado e doutorado dentro da área de engenharia de software.
No mestrado, trabalhei com teste de automação de casa de teste. No doutorado, eu trabalhei com a criação, a recuperação de arquitetura, né? Então, reparem que o pesquisador consegue estar atuando em diversas linhas, né? Engenheiro de qualidade, que de uma certa forma, né, é o responsável ali pela qualidade do produto. Analista de requisitos, então, você não tem muito interesse em trabalhar desenvolvendo software, mas você é uma pessoa que consegue lidar muito bem com o cliente, você consegue entender as necessidades dele e você consegue transcrever essa necessidade do cliente em requisitos, em funcionalidades. Você consegue entender o problema dele e você consegue propor, né, definir. Então, você tem um perfil para analista de requisitos. Designer e desenvolvedor de front-end. Não domina muito, não tenho interesse em trabalhar com linguagem de programação, mas eu gosto muito de design, né? Então, é possível atuar como, né, desenvolvedor e design, né, front-end, no front-end dos sistemas. Administrador de redes e servidores, aqui já vai para uma parte mais do hardware, né? Uma parte mais de infraestrutura e tudo mais. E aí tem várias outras oportunidades aí. Falando um pouquinho sobre certificações, mestrado, especialização e doutorado, algumas oportunidades, né? Então, construir software sempre será difícil. Não existe bala de prata, né? Bala de prata é aquela bala que vai resolver todos os problemas, né? Aquela bala que você pode atirar no lobisomem com diversos tipos de balas, mas você só vai conseguir matar ele com uma bala de prata, né? Então, na engenharia de software, na nossa área, não existe essa bala de prata, uma bala que vai resolver todos os seus problemas, né? Então, o desenvolvimento de software é uma atividade complexa, né? Tem pessoas e humanos envolvidos, então é possível, né? A introdução de erros é muito comum, né? Então, nunca foi fácil e nunca vai ser. A única certeza que a gente tem é que, né, os problemas irão acontecer, irão existir, e a gente tem que procurar a melhor forma de resolver eles. Então, falando um pouquinho, né, eu hoje sou o coordenador da pós-graduação, né, Lato Sensu, que é uma especialização, né, em desenvolvimento de software. Então, nós estamos agora no processo de desenvolvimento dos projetos, né, dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos. Então, quando vocês concluírem a graduação, está aí uma oportunidade bem interessante, né, para vocês, quem tiver interesse, é 100% gratuito. E assim, logo quando a gente lançar, em breve, daqui a um tempo vai ter a turma 2, e aí a gente faz todo o processo de divulgação e tal, né? Mas essa oportunidade hoje, vocês têm, né? Foi um dos objetivos que a gente, uma das metas, né, que a gente definiu ao longo aí desses anos, então conseguimos implementar. Nossa próxima meta é, no futuro próximo, conseguir trazer um curso de mestrado, se for no contexto do IFPA, né, tem que ser profissionalizante, mas tentar colocar um mestrado na nossa área também, como oportunidades. Outra oportunidade bem interessante também é um programa de pós-graduação em Ciências da Computação da Universidade Federal da Bahia, tá? Foi onde eu fiz meu doutorado. Então, para quem tem interesse em fazer cursos de mestrado e doutorado, tem, né, várias linhas de pesquisa, então é bem interessante. Se vocês tiverem interesse no futuro e estar procurando saber um pouco mais sobre os orientadores, eu posso indicar algumas pessoas, né, de acordo com a linha de pesquisa, mas é uma oportunidade hoje na Bahia que a gente tem, que é muito boa. Se não me engano, a Universidade Estadual de Feira de Santana, que é o UFES, também tem um programa de mestrado agora também. Então, para quem não tem condições de ir para Salvador, tem interesse em fazer um mestrado, tem a oportunidade também na Universidade Estadual de Feira. E para finalizar a nossa aula de hoje, né, a última notícia aí fresquinha, então desde o ano passado eu venho participando das reuniões do Hub Sudoeste. Então é um ecossistema de inovação, tá? Que a gente está unindo forças com diversas instituições da cidade, né, instituições de ensino, instituições públicas. Então a ideia é ter um parque tecnológico,
tá? Que foi uma das metas aí da professora Vanessa Bittencourt na UESB, né? Há anos atrás na UESB. Então, a professora Vanessa sempre teve a iniciativa de criar um parque tecnológico, um polo digital aqui em Conquista. Na época, ela criou o PODES, né? Ela estava à frente do PODES, que é o Polo Digital do Sertão, mas, né, infelizmente, ela veio a falecer, e aí o projeto meio que acabou, né, morrendo, e foi um projeto inovador, né, para a sua época. E aí hoje, como Vitória da Conquista virou um centro, né, de universidades, de instituições, o governo do estado da Bahia, em conjunto com a prefeitura e, né, parceria com várias instituições, a UESB, IFBA, FAINOR, FIEB, SEBRAE, todo mundo está atuando em conjunto para fazer esse parque, né, funcionar. Ah, professor, mas isso aí vai impactar na minha vida como? Então, assim, o primeiro ponto de todos é, assim que você se formar, provavelmente você vai ter uma oportunidade de emprego, né? Vai ter uma oportunidade dentro desse parque. Segunda possibilidade, você tem uma ideia que é muito interessante, que poderia, por exemplo, gerar uma startup, mas você não sabe por onde começar. Então, no Parque Tecnológico vai ter uma incubadora, então vai ter profissionais que vão estar te auxiliando nesse processo, né, de incubação, de criação da startup. Então, é bem interessante esse ecossistema, porque como temos muitos jovens, né, vocês, o ESB, FAINOR, FTC e várias outras instituições, vocês terminam o curso e aí vocês não têm muitas opções, né? Vocês têm que buscar emprego em outros lugares, né? Então, o Hub vai permitir que você consiga ter uma infraestrutura para ou criação da sua empresa, da sua startup, desenvolvimento das suas ideias, ou até mesmo oportunidades de emprego, né? Então, falando um pouquinho aí, ó, como as oportunidades já estão surgindo, ó, existe também a possibilidade de você atuar como um agente de inovação. Então, esse agente ele recebe uma bolsa, tá vendo? R$ 3.500. Lógico que para você poder ser um agente de inovação, você precisa ter, né, formações, você precisa ter experiência de mercado. Então, à medida que vocês no futuro adquirirem essa experiência, né, vocês podem estar atuando como agente de inovação também, né? E por fim, o Hub Sudoeste, né? Os agentes de inovação, eles já estão em treinamento, tá? Já teve uma reunião, e a ideia é que o projeto comece em março já a tomar forma, a começar, né, a construção, né, o desenvolvimento do projeto. Beleza, galera? Então é impossível você aprender desenvolvimento de software, de engenharia de software, sem participar no desenvolvimento de um projeto com seus colegas. Então, a ideia é, nas disciplinas, né, procure desenvolver projetos com seus colegas, daí que surgem ideias, daí que surgem, né, oportunidades para o futuro, né? Então não basta só a gente estudar a teoria, é interessante estar aplicando, né, os conceitos na prática. E aí eu estou em contato agora com o professor Luiz Paulo, né? A gente está verificando a possibilidade de desenvolver o projeto com a disciplina de inteligência artificial, né? E aí a gente está discutindo para ver como é que esse projeto vai estar funcionando. E aí, em vez de desenvolver um projeto em uma disciplina e um projeto na outra, teria um projeto em uma disciplina somente, entendeu? Beleza, galera? Dúvidas? Tudo tranquilo?